primeiro exercício ele é bem legal mesmo, porque ele relaciona os problemas ambientais urbanos com algumas questões históricas. E assim, por mais que você fale, putz, professor, eu não sou muito fã de história, né? Não é legal pra mim. Mas eu tô falando que ele é bem legal pra gente treinar pro vestibular, porque os vestibulares cada vez mais estão querendo fazer essa interdisciplinaridade, estão querendo cada vez mais trazer conteúdos de uma disciplina para conversar com da outra. Então por isso que eu acho esse exercício bem legal. Não só porque eu sou um apaixonado por história e geografia, beleza? Vamos lá, ele fala assim: a relação intrínseca que existe entre os assentamentos urbanos e seu suporte físico sempre provocou impactos negativos e positivos. As mudanças nos padrões produtivos e nas dinâmicas populacionais alteram a natureza desses impactos e, consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. Ou seja, ele está falando que as cidades, os assentamentos urbanos, como ele coloca aí, provocam mudanças no seu espaço, beleza? Quando tem uma cidade ali, o espaço que era de um jeito vai ficar de outro. É isso que ele está falando. E aí ele vai falar, na questão em si, ele vai falar assim: assinale a alternativa que indica uma mudança nos padrões produtivos que contribuiu para a intensificação dos problemas ambientais urbanos. Ou seja, uma mudança na vida da sociedade, nos padrões produtivos, ou seja, no jeito com que a sociedade produz a sua vida, a sua mercadoria, suas riquezas, uma mudança no padrão de vida da sociedade que acabou mudando, né, intensificando, piorando esses problemas ambientais que a gente acabou de ver. A chuva ácida e a ilha de calor principalmente, que são dois problemas ambientais urbanos que têm forte influência do ser humano. Diria que praticamente só a influência do ser humano, né? Sem o ser humano a chuva não seria tão ácida e as ilhas de calor não existiriam. Vamos lá. A fala assim: desenvolvimento das sociedades agrícolas. Pessoal, até faz algum sentido você pensar nas sociedades agrícolas, que elas intensificam alguns problemas ambientais, porque você está cortando árvores, né, desmatando a região para fazer ali plantações e tudo mais. Só que isso não impacta tanto os problemas ambientais urbanos que a gente acabou de comentar. Pode impactar alguns problemas de maior escala, né, como a dinâmica das chuvas, aquecimento global, tudo isso. Mas os problemas ambientais urbanos é aquilo que vai acontecer nas cidades mesmo, beleza? Então, ao desenvolvimento das sociedades agrícolas, nem tanto. Vamos lá para B. Revolução Industrial. Opa! A Revolução Industrial ela fez com que abrissem fábricas vertiginosamente, muitas fábricas na Europa, né? Essas fábricas que na época não se conhecia sobre esses problemas ambientais, então emitiam poluentes à torta e à direita na atmosfera, sem problema nenhum, achando que não tinha nenhuma consequência negativa de fazer aquilo. Então, cada vez mais fábricas jogando fumaça na atmosfera, jogando poluentes na atmosfera. Outra coisa, com a Revolução Industrial, mais pessoas foram morar nas cidades, né? As pessoas foram saindo do campo e indo para as cidades, beleza? Então nós tivemos aí um aumento na densidade populacional das cidades e um aumento físico das cidades mesmo, com maior utilização de concreto, maior utilização de agentes que impermeabilizam o solo. Então, asfalto, concreto, tudo isso acabou sendo usado muito mais, o que intensifica o problema da ilha de calor, por exemplo. Quanto mais concreto, pior vai ser o problema da ilha de calor. Então, a Revolução Industrial é uma forte candidata a ser nossa resposta certa aí. Vamos lá. C. Intensificação da prática do turismo. Se você der uma forçada aí, você pode falar que o turista anda de avião e aí piora os problemas da mudança climática, mas aí, de novo, pessoal, a emissão de CO2 acaba sendo um problema mais do efeito estufa, um problema mais das mudanças climáticas globais, e não tanto um problema ambiental só urbano, beleza? Até porque se você está fazendo turismo, você está saindo de um lugar e indo para o outro, então o seu impacto está sendo diluído aí, não que seja tudo bem, né? Você está tendo impacto ainda, mas você não está fazendo um impacto só numa cidade para fazer um problema ambiental só naquela cidade só, beleza? D. Flexibilização do trabalho. Galerinha, aí não, você pode até falar que a flexibilização do trabalho e das leis trabalhistas piora a qualidade de vida do trabalhador e tudo mais, isso é outro debate. Mas os problemas ambientais urbanos, nem tanto, não vai ter tanto impacto assim, beleza? E E. Promoção de políticas assistencialistas, ou seja, quanto mais eu vou fazer políticas assistencialistas, pior vão ficar meus problemas urbanos? Não, problema ambiental urbano ele vai ser mais uma consequência de falta de áreas verdes, mais uma consequência de emissão de poluentes, tudo isso, e não de uma promoção de políticas mais assistencialistas ou nada do tipo, beleza? Então a 1 acabou sendo aí mesmo a letra
B de bola. Show de bola, pessoal? Então essa é uma questão muito importante porque trabalha a interdisciplinaridade. Cada vez está sendo mais cobrado nos vestibulares aí. Está entrando em moda a interdisciplinaridade. Show? Então vamos lá para 2, galerinha. A 2 é uma questãozinha do Enem de 2011, então já faz um tempinho. E é interessante a gente olhar para as questões que já fazem um tempo aí, porque os vestibulares de vez em quando gostam de reciclar a questão. Não exatamente a mesma, mas pegar nos moldes e fazer ela meio parecida aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa questão do Enem de 2011 que fala assim, ó. O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à vida na cidade. Ou seja, ele está falando aqui que se para o autor, na verdade, desse texto, a ilha de calor é o fenômeno mais impactante, o fenômeno mais perceptível da urbanização, né? O fenômeno que eu falo em impacto negativo. Por quê? Porque ela aumenta a temperatura de uma região bem localizada, né? Se você sair daquela região, você vai sentir a mudança na temperatura já. Você já vai sentir uma temperatura um pouquinho mais baixa, beleza? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte: o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre pela reconstrução de leitos originais de cursos d'água antes canalizados. Não, inclusive ele falou uma coisa que seria muito legal, se você pegasse o leito que foi artificialmente feito ali, né, canalizado, e você transformasse ele no leito original de novo, né, que seria uma recuperação importante da natureza local. Né, então não é um problema isso. B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Mais uma vez, se a gente tivesse mais áreas verdes nas áreas centrais, a gente teria menos problema de ilhas do calor, né? De ilhas de calor. Então é exatamente o contrário da B aí. Então a B nada a ver. C, pelo uso de materiais com capacidade de alta reflexão no topo dos edifícios. Aí, galerinha, cuidado. São materiais com capacidade de alta absorção que vão acabar proporcionando as ilhas de calor. Porque os raios solares vão ser absorvidos e depois eles vão ser irradiados aos poucos, o que vai fazer com que a temperatura vá aumentando mais ao longo do dia nessas regiões mais urbanizadas. Então não são materiais reflexivos, são materiais absorventes de calor aí. D, pelo processo de impermeabilização do solo nas grandes cidades. Mano, essa é pegadinha demais. Porque você vai olhar e vai pensar, nossa, impermeabilização tem a ver com enchente. Viajou, não é a D, nada a ver. Só que aí você precisa se lembrar que quando você impermeabiliza o solo, você está impermeabilizando esse solo com concreto, com asfalto. São esses materiais, principalmente, que vão impermeabilizar o solo. E são esses materiais que vão fazer com que a ilha de calor seja mais sentida, porque eles são materiais que absorvem muito calor. Então não é porque tem enchente que tem ilha de calor, mas os mesmos materiais que causam as enchentes são materiais que vão causar a ilha de calor. Então a D, por incrível que pareça, ela é uma forte candidata a ser a nossa alternativa certa. Vamos ver aí o que ela fala. E, pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. Aí você pode pensar, nossa, via expressa de asfalto ali, então é essa aí. Só que, galerinha, você pode fazer uma via expressa arborizada. Você pode fazer uma via expressa com árvores, com área verde ao redor. Belezinha? Você pode gerenciar o tráfego terrestre, né, fazer novas vias, novas avenidas, mudar o curso de algumas vias para melhorar ali a questão dos engarrafamentos, se preocupando com a arborização para não piorar o problema do calor nas cidades. Beleza? Então não necessariamente a construção de vias expressas vai ser um problema aí, mas a impermeabilização do solo com concreto, com asfalto, vai ser um problema, porque esses materiais vão absorver muito calor. Então, por mais que a letra D queira te tirar da jogada, ela é a nossa correta. Então nós temos aí que a correta da 2 é a letra D de dado, porque os materiais que vão impermeabilizar são os mesmos que vão absorver calor. Show? Então vamos lá para 3, pessoal. A 3 vai falar assim, ó. O fenômeno da inversão térmica é responsável pela difusão de problemas respiratórios na população residente em grandes centros urbanos. Sobre esse tema é correto afirmar que, lembra, a inversão térmica é quando o ar próximo à superfície, próximo ao solo, está frio. Como ele está frio, ele acaba não subindo, que ele geralmente ia subir como ar quente e descer como ar frio e ficar circulando o ar na atmosfera. Como ele não sobe, como ele está frio, né, ele não consegue subir, fica o ar meio paradão ali,
o ar meio paradão ali, em grandes centros urbanos, acaba causando com que os poluentes fiquem meio paradões ali. Os poluentes ali na atmosfera, paradões, né, sem circular, acabam entrando mais nas vias respiratórias das pessoas, piorando problemas respiratórios que as pessoas possam já ter nas cidades, beleza? Então vamos lá, vamos ver as afirmativas dele aí. 1. É um processo totalmente relacionado à ação humana sobre o meio ambiente. Não, a inversão térmica tem a ver com o meio ambiente, é um processo natural. Porque está frio, e o frio é culpa do inverno, não do ser humano, por estar frio o ar não circula tanto, beleza? Então não é um processo totalmente relacionado à ação humana. 2. Ocorre por meio da interrupção temporária da circulação da atmosfera. Exatamente, aquela circulação que ia ser o ar quente subindo, o ar frio descendo, temporariamente fica interrompida, porque você tem ali um ar frio embaixo que não vai subir. E quando o sol aparece e começa a esquentar a superfície, esse ar que estava frio já esquenta e já volta a circular. Então é uma interrupção temporária, só nas primeiras horas do dia ali. Então a 2 está correta, nós já podemos ver. A 1 está errado, então não pode ser nem a A, nem a C, nem a D. A 1 está errada, a 2 está correta, nós continuamos entre a B e a E aí. Vamos lá para 3. Trata-se de um fenômeno natural, que só causa prejuízo em áreas poluídas. Sim, cuidado com essas palavras só, somente, unicamente. Só que nesse caso é verdade, porque se o ar não estiver poluído naquela região, não tem problema o ar ficar parado nas primeiras horas do dia. Porque o problema é justamente quando o ar fica parado e você fica respirando aquela poluição que está parada junto ali, e aí acaba piorando os seus problemas respiratórios. Se não tem poluição, você vai continuar respirando o ar normal que tem na região ali, então não tem problema. Então sim, é um fenômeno natural e só causa prejuízo em áreas poluídas, beleza? Bom pessoal, tive um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido, já estamos de volta para terminar a questão 3 aqui, que é a última. Né? Na última questão deu um probleminha aqui, né? Sempre acontece. Vamos lá, então a 3 a gente viu que é correta, porque é um fenômeno natural que só causa prejuízo mesmo em áreas que vão ser mais poluídas aí. A 4 ela fala assim, é uma consequência direta da formação das ilhas de calor. Não, na verdade, né, quanto mais quente estiver na região, menos vai ter a inversão térmica. A inversão térmica só vai acontecer quando a região estiver fria. Então não tem nada a ver com a ilha de calor, beleza? São dois fenômenos bem separados. A 5. Seus impactos são mais sentidos em áreas rurais. Não, se seus impactos vão ser mais sentidos em áreas poluídas, né, por causa dos poluentes que são lançados ali na atmosfera, eles vão ser mais sentidos nas áreas mais urbanizadas mesmo ali, que tem mais carro, que tem mais fábrica, que vai acabar tendo mais poluentes no ar. Então a área rural vai ser uma área menos afetada aí pela inversão térmica, né, pelo menos os prejuízos da inversão térmica, beleza? Então nós temos aí que a 2 está certa, a 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está certa, a 4 e a 5 estão erradas. Nós temos aí que a letra B é a nossa correta. Beleza, pessoal? Então a aulinha de hoje foi um pouco menos pesada, um pouco menos carregada de conteúdo. Eu quis trazer um pouco mais de questões para a gente treinar mais aí e ficar craque nesse assunto. Show, pessoal? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!